Isaías capítulo 6, diz assim a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler juntos o verso 8? Vamos ler a palavra todos juntos? Leiamos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. O relato histórico desse grande evento acontece exatamente quando o profeta Isaías denuncia o pecado de Judá. E ele denuncia o pecado de Judá porque Judá estava em transgressão contra o Senhor. Judá estava alheio à vontade do Senhor. Judá começou a blasfemar contra o Santo de Israel. E esse povo em pecado por causa da idolatria e por causa da apostasia. Deus então fala através do profeta. Se você ler o capítulo 1, versículo 3 de Isaías, você vai encontrar o profeta dizendo, através do profeta, Deus falando: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É nesse cenário que Isaías tem uma grande visão, uma visão gloriosa, uma visão do trono de Deus, uma visão do trono do governo de Deus. E nessa visão, ao olhar esse texto, nós podemos observar 3 aspectos impactantes que fez com que não só o profeta, mas através do profeta, Judá, Israel, fosse grandemente impactado. E eu gostaria que você observasse a divisão desta mensagem de maneira bem objetiva. A primeira é que do versículo 1 até o versículo 4, nós temos aqui o que nós chamamos de a contemplação do profeta. A partir do versículo 5 até o versículo 7, você tem a confissão do profeta. E no versículo 8 você tem a comissão, o chamamento deste profeta. É nesse sentido que eu quero compartilhar com você, iniciando apenas como se fosse uma espécie de prelúdio daquilo que nós iremos experimentar durante a nossa jornada de fé, olhando para o texto e compreendendo sobre a visão de Isaías. E este é o tema da mensagem de hoje, e eu quero que você entre comigo, leia comigo esse texto.
Vamos para o versículo de número 1, falando sobre a contemplação do profeta. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que me chama a atenção nesse texto é que Isaías tem uma visão, e essa visão que ele tem do templo e do trono de Deus, ele faz um contexto, ele narra o motivo pelo qual ele tem esta visão. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um dos grandes reis de Judá. O rei Uzias governou durante 52 anos o reinado em Judá. Ele iniciou o seu reinado com 16 anos. Foi um rei que levantou grandes fortificações em Jerusalém. Foi um rei que abriu grandes portais em volta da cidade de Jerusalém. Foi um rei que construiu grandes fortificações para proteger-se contra o ataque do inimigo. Foi um rei que desenvolveu um sistema revolucionário na agricultura em Israel, a ponto de ser chamado de o amigo da agricultura. Foi um rei que prevaleceu sobre inimigos ferozes, algozes extraordinários, que se levantaram contra Judá, contra Israel, como os filisteus, como os amonitas, como os arábios. E a palavra de Deus diz que ele resistiu e enfrentou a todos e prevaleceu. Uzias, que significa o Senhor é minha força, tinha um exército extraordinário, com uma estrutura bélica fortíssima, cerca de 2.600 comandantes preparados, comandantes com uma habilidade e estratégia para vencer e comandar um grande exército, um exército de 307.500 homens prontos para a batalha. Este homem, a sua fama, a sua ação exitosa como rei, avançou-se em toda a região, chegando até o Egito. Então, este rei teve uma relevância extraordinária em Judá, em Israel. Mas, em 2 Crônicas, em 2 Crônicas, nós encontramos algo que nos chama a atenção no capítulo 26, versículo 16. A Bíblia diz que este rei, que alcançou a fama, o sucesso, a Bíblia diz que este homem exaltou-se no coração. Este homem exaltou-se no coração. A altivez, a soberba entrou no seu coração, a ponto deste homem assumir o papel sacerdotal e entrar no templo do Senhor, para queimar incenso na casa do Senhor. E quando ele pega então um incensário para queimar incenso, a palavra de Deus diz que o sacerdote Azarias, junto com 80 sacerdotes, entram no templo e dizem: o que você está fazendo, Uzias? Você não pode queimar incenso, porque somente os filhos de Arão têm a autoridade, a comissão, o chamado, a consagração para queimar incenso. A Bíblia diz que naquele momento o rei fica indignado e tenta mesmo assim queimar incenso. E naquele momento o rei Uzias, ele é acometido na testa de uma lepra. Ele fica leproso. Os sacerdotes põem para fora do templo. E o fim deste homem é que este homem vai para fora de Jerusalém, para uma casa, e fica ao largo, agora, não mais no reinado, conduzindo todas as coisas, mas fora agora do arraial, por causa da lepra.
O texto que lemos é exatamente um interstício, um intervalo entre a palavra profética de Isaías, mais ou menos durante 1 ano, e a morte do rei Uzias. Este rei que morreu de lepra, este rei que morreu, e diz o texto que no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Em outras palavras, o trono de Judá estava vazio, o trono de Judá estava sem o seu rei. Mas Isaías tem uma visão além, a visão de que o trono de Deus está preenchido. O trono de Deus, e no trono de Deus está assentado o Rei da Glória. A manjedoura já está vazia, a cruz já está vazia, vazada, o túmulo já está vazio, mas o trono de Deus, Deus continua governando e reinando sobre tudo e sobre todos. Talvez você está aqui hoje dizendo: a sua história está meio que à deriva. Talvez você esteja aqui por causa de uma situação terrível no seu coração. Talvez você esteja aqui dizendo: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, porque eu não vejo mais perspectiva na minha vida. Talvez o seu problema seja como que a sua casa esteja desgovernada. Talvez você, diante de um grande desafio, de um problema, de uma enfermidade, de uma guerra, de uma situação adversa que você esteja enfrentando, talvez você esteja com esse sentimento de que as coisas estão descontroladas. Mas eu quero dizer para você que, a despeito desse seu sentimento, a sua vida, a sua história, a sua casa, as lutas que você tem enfrentado, por mais que você se sinta que as coisas estão à deriva, elas não estão. Deus continua no controle da nossa vida. Deus continua no controle. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele continua reinando. Ele continua sendo o Senhor da história da nossa vida. E assim nós vamos ter a plena convicção de que esse Deus poderoso, esse Deus que é Senhor, Ele ainda continua com o rei nas suas mãos e a história nas suas mãos. O que me chama a atenção nesse texto, no versículo 1, é a expressão: o Senhor está sentado no seu sublime trono. A palavra Senhor nesse texto não é a palavra Yehová em hebraico. Esta palavra aqui é a palavra Adonai. Esta palavra Adonai está correlacionado com o texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41, quando o Senhor fala claramente que Ele é o Rei, Ele é o Senhor da glória. Então esse texto aqui aponta para a messianidade de Jesus. Em outras palavras, é Jesus que está no trono, aquele que veio, aquele que esteve conosco, encarnado, aquele que subiu a cruz do Calvário, aquele que desceu à sepultura, aquele que ressuscitou no terceiro dia, e agora exaltado, assentado no trono, glorificado. Esse Senhor continua conduzindo a sua história, a sua vida, a sua família, os seus propósitos, os seus alvos, as circunstâncias que você está enfrentando. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele tem o controle da história, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada está à deriva. O Senhor está sentado no trono. Mas o texto continua, versículo de número 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O profeta Isaías viu o Senhor, contemplou esse alto e sublime trono. Agora há uma contemplação, há um momento indizível que acontece no templo. Serafins começam a voar, começam a cantar, começam a louvar dentro do templo. A palavra serafim é uma das expressões para os anjos, assim como temos os querubins, assim como temos os anjos ministradores, e até por que dizer os anjos caídos. Mas a palavra serafim do hebraico é a expressão seraf, que significa consumido pelo fogo, ou fogo consumidor. Significa fogo, presença. E é exatamente isso que acontece. Há ali uma manifestação poderosa, a glória de Deus, o poder de Deus, a visitação de Deus. E esses anjos, eles então colocam as suas mãos nos seus rostos, ou melhor, nas faces, para que eles possam não contemplar o fulgor, o resplandecer da glória de Deus naquele lugar, e perceber que estão diante da santidade de Deus. Ele então colocam as asas também sobre os pés, e começam a voar. Sabe, irmãos, isso aqui é algo extraordinário. Apenas um lampejo, se você observar na Bíblia, apenas um lampejo que a gente pode ter quando a gente observa Moisés no Monte Sinai, 40 dias orando, clamando, sendo visitado por Deus, escrevendo os 10 mandamentos. Este homem então desce, e quando ele desce da montanha, no sopé da montanha está o povo, e o povo olha para Moisés, e eles não conseguem ver, contemplar a face de Moisés, porque o seu rosto reluzia de tal forma que ele teve que colocar um véu, porque a glória de Deus era manifesta de uma maneira extraordinária na vida de Moisés. Meus queridos, imaginam o que aconteceu aqui. Seres angelicais diante da glória de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus. Irmãos e irmãs, quiçá desses dias, ao adentrarmos neste lugar, ao entrarmos nesse lugar como igreja, como comunidade, possamos experimentar fagulhas, lampejos da glória de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus. E quando nós temos esse intento no coração, essa intencionalidade na alma, a gente olha para a igreja como corpo de Cristo, que Ele é o cabeça ou a cabeça, não apenas para um encontro social, não apenas para mais um encontro no templo, para estarmos aqui reunidos num sentimento meio de sociabilidade, não simplesmente para um encontro comunitário, mas quando nós estivermos vindo para esse lugar, a gente começa a dizer: Senhor, fala conosco, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor Deus, reluz a tua presença, Senhor Deus, derrama a tua unção neste lugar, Senhor Deus, eu quero experimentar não simplesmente uma vida de religiosidade, mas eu quero experimentar uma vida real, verdadeira, genuína, de uma vida espiritual saudável, autêntica, cheia do teu poder. E eu creio, irmãos, que Deus está preparando esse grande tempo para a igreja presbiteriana de Manaus. Eu anseio um grande avivamento, eu anseio um despertamento espiritual, eu anseio Deus fazer algo maravilhoso, impactante, transformador nas nossas vidas, e isso começa diante da santidade de Deus, reconhecendo quem nós somos: pecadores, indignos, necessitados da graça de Deus. Mas o texto diz que esses serafins começaram a clamar, e eles começaram a clamar, e na expressão hebraica aqui, poderíamos dizer: Kadosh, 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 Yehová,
Sebaoth. Essa é a expressão hebraica para que o que esses serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, porque tu és rei, Senhor. Santo, porque tu és poderoso, Senhor. Santo, porque tu és santo, Senhor. Isto aqui, na língua original, é um superlativo, para dizer claramente que o nosso Deus, Ele é santíssimo, Ele é o triuno Deus, Ele é a Trindade augusta, e Ele está presente no nosso meio. Nós encontramos esta cena no Novo Testamento. Jesus está prestes a ser batizado. João Batista vai à presença do Senhor Jesus, e o Senhor está ali esperando aquele momento lindo, expectante. João Batista diz: eu não sou digno de te batizar, tu és o Rei da glória. E ele diz: convém que você me batize, João. E quando ele então batiza Jesus, tem uma pomba representando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, que enche Jesus naquele momento. Jesus, o 100% Deus, mas 100% humano, é enchido, e a palavra ali é transbordando Jesus com a presença do Espírito. E uma voz, um clangor, que fende os céus, diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho deleite, em quem tenho gozo. Esse é meu Filho. Ali está a presença, o Filho, o Espírito Santo e o Pai, Trindade de Deus, manifestação de Deus, poder de Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está aqui para encher o seu coração, para você sentir essa presença poderosa de Deus, para você realmente declarar: santo, 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 tu estás neste lugar, santo, 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 tu estás aqui neste lugar, santo, 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 eu sinto a tua presença e a tua glória sendo manifesta. E a casa se encheu de fumaça, ou seja, o lugar onde estava no templo se encheu da glória de Deus, a nuvem de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, saia daqui experimentando a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, uma visitação de Deus. Contemple Deus nessa noite, em nome de Jesus. O profeta Isaías teve uma contemplação, mas a partir do versículo de número 5, o profeta então começa a viver uma confissão. Aqui há uma confissão do profeta. Versículo de número 5 diz: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Primeiro, o profeta viu o Senhor, viu Deus, viu o trono de Deus, a manifestação de Deus, e aqui no sentido do Deus Adonai, contemplou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, numa perspectiva messiânica. Agora, o profeta, ele
viu-se a si mesmo. Ele viu Deus, e agora ele viu-se a si mesmo. Ele olha para si, e quando ele observa a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, a trindade de Deus, o santo de Deus, ele diz: estou perdido. E a ideia aqui de estar perdido é a ideia mesmo de eu estou completamente com um sentimento de que não há nada em mim. Eu estou sendo confrontado com os meus pecados, e ao ser confrontado com a santidade de Deus, na vida do profeta, ele só tem uma expressão: estou perdido. É interessante que o profeta não acusa aqueles que se levantaram contra ele. É interessante que o profeta não vai ao encontro e aponta o dedo para o pecado do outro, porque muitas vezes, irmãos, é assim que nós agimos. Nós não olhamos para os nossos pecados, nós não olhamos para as nossas transgressões, nós não olhamos para as nossas faltas, nós olhamos para o pecado do outro, nós olhamos para a maledicência do outro. Nós queremos muitas vezes confrontar os outros, mas nós muitas vezes não somos confrontados com Deus em nossa vida. Falamos mal dos outros, tecemos comentários a respeito dos outros, questionamos a integridade dos outros, questionamos o caráter dos outros, mas nós não olhamos para nós mesmos. Eu creio que Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo, nos chama atenção a respeito disso. Ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Por que Paulo disse isso? Porque nós não temos muitas vezes força e nem ousadia santa para falar para Deus os pecados mais tétricos, mais lúgubres, mais tenebrosos da nossa alma. Graças a Deus que é o Espírito Santo que nos leva e leva os nossos pecados mais terríveis diante de Deus, porque muitas vezes não temos força para orar e para falar para Deus o que acontece na nossa alma. Se nós abríssemos o porão verdadeiro, genuíno da nossa existência, sairia prego, martelo, jacaré, cobra, onça, tudo que tem dentro da gente. Eu penso que não é possível a gente experimentar a santidade de Deus se a gente não viver uma vida de confissão de pecados. Eu não quero saber do pecado do outro, eu não estou interessado na vida do outro, eu não posso ficar o tempo todo guerreando num processo de competitividade religiosa em relação ao outro, ou alguém que, ou socialmente falando, ou existencialmente falando. Eu não tenho que ficar preocupado com isso em relação ao outro. Primeiramente tem que começar em mim, é dentro de mim. O quebrantamento tem que acontecer aqui, a confissão tem que acontecer aqui, porque se nós não tivermos uma forte convicção de confissão, nós não iremos experimentar a purificação da nossa alma. Repito, se não tivermos uma forte convicção e passarmos por uma confissão genuína de pecados, nós não experimentaremos verdadeiramente a purificação. E aí eu entendo o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o quê? Os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Então, não olhe para os outros, não olhe para os outros, olhe para si. Olhemos
nós mesmos, para nós mesmos, e confessemos os nossos pecados a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, se a gente quer experimentar um mover de Deus, a gente tem que ter esse sentimento, porque quando o profeta se deparou com a santidade de Deus, ele disse: ai, eu estou perdido. O problema é esse. O problema hoje é que a gente vive uma vida religiosa, distante de Deus, acostumado com o sagrado, uma situação tão adversa, que a gente não se sensibiliza mais pela presença de Deus na nossa vida. A gente quer ter vida espiritual, a gente quer ir para a eternidade, mas a gente não quer se quebrantar, a gente não quer passar pela cruz, a gente não quer experimentar isso, porque isso é doloroso. Mas se nós queremos de fato termos uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na presença de Deus, uma vida andando com Deus, é preciso diante de Deus reconhecer os nossos pecados e falar: Senhor, eu não consigo viver assim, Senhor, eu estou perdido, Senhor, eu preciso da Tua graça, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, Senhor, eu preciso do Teu amor, do Teu favor em socorrer a minha alma, porque ela está agonizando. Será que nós não estamos mais sentindo isso? Porque falamos mal dos outros, porque muitas vezes nos prostituímos, porque muitas vezes há adultério, porque muitas vezes há um vício descontrolado, porque muitas vezes a gente vive querendo dividir, rachar as coisas, porque a gente tem esse espírito, porque a gente não está cheio do Espírito Santo, porque a gente não está sensível à voz de Deus, porque a gente não está vivendo sob a direção de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite: saia daqui, que você e eu sejamos confrontados com a nossa vida diante do Eterno, diante do Deus Todo-Poderoso, não para que a gente viva uma vida acachapada, uma vida entristecida, uma vida olhando para baixo, não, mas que a gente, quando confessarmos diante de Deus os nossos pecados, sintamos o favor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, de tal forma que esse peso, esse fardo seja tirado de nós e colocado na cruz, e que vivamos felizes e alegres, libertos para viver em santidade em nome de Jesus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Que o Senhor, com o seu Espírito, toque o seu coração, toque o seu coração, e que você ouça esta voz: a tua iniquidade está perdoada, o teu pecado está perdoado. Nessa noite, que haja um derramar de Deus na nossa vida, e que a gente experimente confissão verdadeira e genuína. Meu amado, você não precisa olhar para o pecado do outro, porque Deus já sabe e conhece o pecado do outro. Você precisa confessar o seu e o meu pecado para Deus. Quero fazer aqui um desafio para essa igreja, um desafio na jornada de fé, durante o dia 2 ao dia 9, 7 dias, eu não estou nem falando 40, 7 dias, você não vai falar mal de ninguém. Quando você pensar, o Espírito Santo vai falar assim com você: cala a boca. Teve alguém que disse: eu não consigo.
você consegue. Sabe por quê? Porque falar mal dos outros também é um vício. É um vício. A gente fala mal no trabalho, a gente fala mal na igreja, a gente fala mal nos departamentos da igreja, a gente fala mal do vizinho, a gente fala mal do nosso cônjuge. Tem marido que fala mal da mulher para os outros, e tem mulher que fala mal do marido também. Nós falamos mal dos nossos filhos. Meu filho é assim, meu filho é assado, meu filho é não sei o quê. Em nome de Jesus, seu filho é uma bênção. Mas ele está longe, é uma bênção. Sabe por quê? Porque a semente está lá e Deus vai trazê-lo para a glória dele. Minha mulher, você não sabe, aquela jararaca. Meu irmão, presta atenção uma coisa, a coisa mais linda. Marido, olha para tua mulher aí, agora, olha para ela. Tem gente que nem consegue olhar. Olha, é uma bênção. É uma bênção. Olha para o teu filho, é uma bênção. Olha para o teu mulher, olha para o teu marido, é uma bênção. Mas pastor, o senhor não conhece, é uma bênção. Mas pastor, o senhor não sabe o que ele é, um cavalo, é uma bênção. É uma bênção. Sabe por quê? Porque quando eu começo a olhar a minha família, olhar o meu cônjuge como um projeto de Deus, instituído pelo Senhor, e que nós fomos para o altar na presença dEle, e fomos abençoados por Deus, independentemente de onde você fez o seu casamento. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu casamento é uma bênção. O diabo quer destruí-lo, e a nossa fala, a nossa maneira de agir, nosso comportamento, as manifestações que nós fazemos muitas vezes, é a ação do inimigo para fazer com que a sua família seja fracassada, seja uma família frágil, seja uma família sem esperança, seja uma família sem sonhos e projetos. Quando a gente olha para o nosso filho, para a nossa filha, e a gente olha tudo o que acontece e os problemas que eles têm, nós olhamos e eles não tem jeito. Tem jeito sim. Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu projeto. Deus está no trono da sua vida, no trono da sua casa, no trono deste universo. Ele reina. Então, descanse e quebrante-se diante de Deus. 7 dias sem falar mal do outro. Losângela, me ajuda. Ela diz 7 dias. E se você passar por esse processo, eu não vou falar o que eu estou pensando. Se você passar 7 dias, se desintoxicando, meu irmão, minha irmã, você nunca mais vai querer viver a vida falando mal do outro. Então não venha falar comigo mal de ninguém, porque eu vou falar, vamos orar. Eu não vou falar ao pastor, mas algumas pessoas, quando eu era pastor auxiliar, era uma coisa muito interessante. Pastor titular é uma coisa, pastor auxiliar é outra coisa. E aí, muitas vezes, os irmãos vinham, pastor, fulano de tal, pastor não sei o quê. Eu via assim, dizia, vem cá meu irmão. Pegava no braço, ia até a porta. Não pastor, vamos até a porta. Você está vendo ele lá? Estou. Fale com ele. É com ele que você tem que falar. Vamos agora? Não pastor, então vamos orar. Essa é a nossa postura. A nossa postura é essa. Meu irmão, em nome de Jesus, não vamos falar sobre isso. Em nome de Jesus, vamos viver uma vida abençoada, linda. Meu irmão, se você está com luta com o seu casamento, com a sua família, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu filho, com a sua filha, vamos orar.
e vamos esperar em Deus, porque Deus fará maravilhas no nosso meio. Então, o profeta tem uma contemplação, ele viu o Senhor. Agora o profeta, ele viu-se a si mesmo, e finalmente, o profeta tem uma comissão, e a comissão desse profeta, é que esse profeta, ele tem a visão, ele vê as pessoas em desespero, e diz o texto no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tem a visão de um povo de impuros lábios, um povo em desespero, um povo em pecado, um povo em crise, um povo cheio e alheio à voz de Deus, um povo distante de Deus, um povo precisando da graça de Deus, um povo que vivia na idolatria, um povo que estava na apostasia, um povo que estava caminhando para um cativeiro. Esse povo estava dessa maneira, e o Senhor diz, a quem enviarei? Deus não empurra ninguém, Deus não empurra você para fazer o que tem que ser feito, Ele chama você, Ele lhe chama, Ele lhe convida, para que você venha, para que você faça parte. A quem enviarei? Quero contar uma história para vocês. A Losângela foi a pessoa mais importante na minha vida quanto à minha experiência com Jesus. E você já conhece, porque eu já falei sobre isso. Mas depois que eu tive o impacto de Jesus na minha vida, meus primeiros meses de conversão, eu parecia uma metralhadora, apaixonado por Deus, falava do Evangelho. Eu, Losângela e um grupo de jovens, a gente ia para a rodoviária. Eu lembro que eu carregava um megafone, eu não sei nem como eu tinha coragem para fazer aquilo, mas eu sei que era o Espírito Santo de Deus. Não entendia nada de teologia, não estava preparado, nem nada, mas o fogo de Deus na minha alma era tão grande, que eu chegava na rodoviária e falava, bando de pecadores, se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão para o inferno. Ajoelha todo mundo aí para orar. Meus irmãos, eu ajoelhava. Um dia, nós tínhamos terminado de evangelizar na rodoviária, e a gente fazia isso geralmente 3 horas, 4 horas da tarde, isso no domingo, e ficávamos para o culto, porque a igreja ficava perto da rodoviária. E naquele dia eu estava voltando, e eu encontrei um senhor bêbado, e aquele senhor bêbado chegou perto de mim, e disse assim, você é crente? Fala de mim, do Evangelho. E eu olhei para ele, e disse, esse homem está bêbado, esse homem está embriagado, esse homem não vai entender nada que eu vou falar para ele agora, ele precisa tomar um banho, sei lá, ou fazer o quê, e depois ir para a igreja, isso na minha mente. E eu então disse para aquele senhor, está vendo aquela igreja ali? Eu apontei a igreja presbiteriana do bairro do 15, em Rio Branco, Acre. Para quem não sabe, eu sou do Acre. O Acre também está aí na bênção. Ore pelo Acre agora. Estamos experimentando uma enchente terrível no Acre. Mas eu disse para aquele senhor, vá para a sua casa, tome um banho, e 7 horas da noite, eu vou ficar na frente daquela igreja, esperando o Senhor. Depois de evangelizar, depois de falar do amor de Deus para as pessoas, eu subestimei o poder do Evangelho.
Eu olhei para aquele homem e pensei: ele não vai ouvir, ele não vai entender, ele não vai se submeter ao Senhor, porque ele está totalmente bêbado. Um homem sujo, um homem que estava ali na minha frente. E eu disse: eu vou esperar o Senhor na frente da igreja. Até hoje, eu não esqueço daquele homem, porque eu perdi a oportunidade de falar do amor de Deus para aquele homem, porque eu subestimei o poder do Evangelho, porque eu olhei para aquele homem bêbado, ébrio, embriagado, sujo, maltrapilho, e simplesmente eu não falei do amor de Deus para aquele homem. Deu 7 horas, ele não apareceu, 7h30 não apareceu, 8 horas não apareceu, o culto terminou, ele não apareceu, nunca mais. Nunca mais. Eu perdi a oportunidade. Até hoje, este homem ecoa na minha mente, no meu coração. A quem enviarei? Quem irá por mim? Este homem, profeta Isaías, teve um impacto com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Santo, 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 o Senhor dos Exércitos. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Este homem, diante da santidade de Deus, se prostra, se queda diante de Deus e confessa os seus pecados, se sente perdido, se sente desamparado, se sente necessitado da graça, da misericórdia de Deus, de uma visitação especial de Deus na vida dele. E quando esse homem é perdoado, é ministrado, este homem então se coloca na brecha, se coloca para o maior propósito de um servo, de uma serva de Deus, lavado pelo sangue do Evangelho, lavado pelo sangue de Cristo, que é exatamente dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Igreja Presbiteriana de Manaus, nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui na cidade de Manaus, eis-me aqui no Amazonas, eis-me aqui no Brasil, eis-me aqui neste mundo. Senhor Deus, eu estou aqui, usa a minha vida para os perdidos, usa a minha vida para vivificar os salvos, usa a minha vida para restaurar vidas, usa a minha vida para reconciliar, usa a minha vida para ser bênção nas nações, usa a minha vida para ser bênção e saquear o inferno em nome de Jesus. Usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida. Foi exatamente isso que um servo de Deus, quando entrou na casa de John Wesley, numa viagem turística, jovens ainda, entrou dentro da casa e viu na sala de oração de Wesley sinuosidades de um joelho que se dobrava para orar. E ele então se colocou de joelho e começou a falar: Senhor, usa, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz como o Senhor fez com Wesley, faz de novo. E uma hora chegou o líder, colocou a mão sobre aquele jovem de joelho e disse: Billy Graham, pode levantar. O maior pregador do século 20. Nesta noite, Deus quer fazer de novo na sua vida e na minha vida. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Derrama um avivamento,
derrama um despertamento espiritual, abrasa com a tenaz a minha boca, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, toca a minha alma, toca a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha família, muda os meus sonhos, muda os meus projetos, que os meus negócios sejam na tua presença, que a minha caminhada seja na tua presença, que a minha vida cristã seja na tua presença, que a minha família seja na tua presença, que os meus projetos sejam na tua presença, que a minha vida espiritual esteja na tua presença. Que Deus nos abençoe nesta noite, que você possa contemplar a face do Senhor à luz da sua palavra, que você consiga se ver reconhecendo quem nós somos e carentes da graça de Deus, e que você saia daqui com um sentimento dizendo: eu não vou gastar a minha vida, eu não vou perder a minha vida com besteira, eu vou viver a minha vida com Jesus, para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a sua igreja nesta noite, para a glória de Deus. Nós vamos adorar a Deus, e nós vamos ficar de pé. Não saia, faça desse cântico um cântico: eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos ficar mais perto, e nós vamos adorar a Deus. E se derrame na presença do Senhor, se derrame na presença dEle. Outra vez, diga: diante de ti abro meu coração, meu clamor. Ok, irmãos? Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor. E o que, irmãos? E dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O que, irmãos? O teu toque, Mais forte. por tua bondade, libertas você do calor deste lugar. Levante as mãos e diga: eu venho me derramar, o que? dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu quero chamar o pastor Wellington, vamos continuar adorando o pastor Wellington e o presbítero Sérgio, por favor. O presbítero Sérgio vai orar e o pastor Wellington vai impetrar a bênção. Vamos mais uma vez. Outra vez, declare: diante de ti abro meu coração, meu clamor. O que? Tu escutas. Nós podemos cantar mais forte. E fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor. O que? E dizes palavras de amor, esperança sem fim. O que? Ausente. O teu toque, Senhor. O teu toque, por tua bondade, libertas teu ser no calor deste. Bem forte agora. Eu venho, Senhor. Eu venho me derramar, O que? dizer que te amo, me derramar. Se você está com seu cônjuge, coloque a mão dele. Se você está com o irmão, dê a mão para ele e abençoa a sua vida. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar só as mulheres. Me derramar. Mais alto.
com as mulheres aqui. Agora os homens. Derramar, dizer que te só os homens. amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é só. Todos juntos agora, só juntos. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é só moço. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor Deus, Deus de todo poder e de toda glória. Nós somos gratos porque esta é a palavra desta noite. Gratidão, gratidão pelo que o Senhor nos entregou hoje, uma palavra viva, uma palavra de reconciliação, uma palavra de confissão, uma palavra de avivamento, no nome de Jesus. Paizinho querido, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do que nós estamos passando, vivenciando, e em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo já esteja sobre nossos corações, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, esposas, esposos, sobre os nossos negócios, sobre o nosso trabalho, sobre nossa casa, em nome de Jesus, e que possamos sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, e que tenhamos uma semana de bênção, de paz, de alegria, porque nós somos simplesmente Teus filhos, nós somos mais do que vencedores, e é porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nos coloca, meu Deus, em condição de sermos firmes durante essa semana, durante a outra semana, durante este ano, durante a nossa vida aqui na terra, enquanto o Senhor estiver conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos levantar nossas mãos para o céu, queridos. Levante suas mãos, recebam a bênção. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, que aqui estamos, e o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre. Deus nos abençoe, querido.